Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 22 para o 7º ano do ensino fundamental. O tema, Brasil, país lindo, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a industrialização e a urbanização. Lembrando, nós tivemos uma aula que nós falamos sobre as novas profissões. Na verdade, eu brinco comigo que a aula que nós tivemos, na verdade, ela é uma pavimentação para essa aula. Por quê? Porque falar de industrialização e falar de urbanização é falar de crescimento. É voltar um pouquinho na história para entender esse processo. E por que está mudando tanto? E vai continuar mudando. Ok? O grande crescimento das áreas urbanas e a modernização dos meios de transporte são consequências deste processo de industrialização. Então, olha só, o grande crescimento das áreas urbanas, o grande crescimento das cidades, são consequência desse processo. Que processo? Da industrialização. Não foram as cidades que surgiram para depois vir as indústrias? Então, aqui nós percebemos que a indústria foi que fez crescer essas cidades. Elas já existiam, pequenas. Mas aí, com o surgimento das indústrias, o campo já não estava comportando tantas pessoas, e aí as pessoas não achavam um emprego no campo e vinham para as cidades. Então, a industrialização, a modernização nos meios de transporte, elas produziram o chamado crescimento das cidades. E esse crescimento recebeu o nome de urbanização. Ok? Crescimento do setor urbano. Que ocorreu de forma intensa durante o século XX. Eliane, mas a Revolução Industrial não foi no século XVIII? Então, nós temos um atraso aí. Aí a gente já percebe uma outra característica do nosso processo de industrialização, certo? Que é o tema da nossa aula, a industrialização e a urbanização. Os dois estão juntos. O que isso tem a ver com cidade e indústria? O que nós estamos vendo aqui é o homem do campo, né? Trazendo sacas de café, literalmente. Esse quadro é um retrato, tá? do nosso grande produto de exportação. Não foi o primeiro. O primeiro foi o açúcar, tá? Mas do nosso grande produto de exportação. E é importante a gente conhecer, porque nós podemos dizer o seguinte: a nossa indústria nasceu aqui. Como? Se o plantio de café é da agricultura, e praticamente se não precisa tanto de uma indústria, basta ter um quintal grande, né? O terreiro, como chamavam, secar os grãos, torrar e moer. Mas é engraçado, o nosso processo industrial, ele nasceu aqui. Então, da mesma forma que o nosso processo industrial nasceu aqui, nós vamos voltar e falar assim, olha, as profissões mudam a cada dia. E eu preciso ser dinâmica nesse mercado, senão eu fico fora. E aí nós vamos ver por quê. O cultivo do café no Brasil teve início no século XVIII.
Mas apenas no século seguinte, 19, a produção foi grande o bastante para torná-lo principal produto da economia. Então, quando eu falo economia, eu estou falando do dinheiro, do bolso, né? E para nascer uma indústria, precisa de quê? Investimentos. Então, entenderam por que a indústria nasceu aqui? Porque o dinheiro que financiou a nossa indústria veio dos cafezais. O café foi o principal produto de exportação da economia brasileira durante os séculos XIX, né, e o início do século XX, garantindo as divisas. O que são essas divisas? Poderio econômico, necessários à sustentação do Império e também da República Velha. Então, o nosso velho e bom cafezinho, vamos colocar assim, foi o pai da indústria brasileira. Tá? Brincadeiras à parte, mas o dinheiro que financiou esse processo, o início desse processo, veio dos cafezais. Então, nós não podemos esquecer esses detalhes da nossa história e que fazem parte do nosso dia a dia. De 1830 a 1929, 1830 a 29, a expansão, o crescimento da atividade cafeeira assumiu importância crescente no desenvolvimento industrial, especialmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Parte do lucro obtido com as exportações do café foi investido na importação de máquinas e na instalação das primeiras fábricas e na infraestrutura de transportes. Entenderam agora a brincadeira que o nosso cafezinho foi o pai do nosso grande processo de industrialização? É importante a gente saber. Com o avanço da Revolução Industrial a partir da segunda metade do século XVIII, isso eu estou falando lá na Europa, e depois com o desenvolvimento do transporte ferroviário na Inglaterra, 1830, as primeiras ferrovias do Brasil passaram a ser a ideia central de investimento para ampliar o crescimento econômico do Brasil. Porém, durante o reinado de Dom Pedro, está aqui no texto. Porém, nós vamos ver que, embora houvesse esse pensamento, isso fosse imperativo, olha bem, passaram a ser a ideia central. Nós vamos ver que o investimento não aconteceu assim tão fácil, não. Até porque as terras que cultivavam mais o café, nós vamos ver, é São Paulo, tá? Hoje também no Paraná, tem em alguns estados, mas olhem bem, a primeira ferrovia, 1858, nós vimos que a Revolução Industrial foi lá em 1830 que começou. Então, olha, 1858, em Pernambuco. Central do Brasil, 1858 também. Bahia ao São Francisco, 1860. Santos a Jundiaí, 1867. Então, demoraram. Foi custoso convencer esse investidor brasileiro a investir nesse desenvolvimento. A investir nesse meio de transporte. A ideia era central.
Segundo a história, Dom Pedro II, ele era muito visionário, mas para que esse processo, esses mecanismos fossem implantados aqui, precisava o quê? De capital. E nós não tínhamos os investidores dispostos a gastar, a colocar a mão no bolso, né? Vamos colocar assim, e investir nesses programas. E a campanha paulista em 1872. Perdão. Os fazendeiros paulistas, que produziam o café, né, que tinham as suas fazendas, os chamados barões do café. Nós temos inovações tecnológicas no campo e investimento em indústria, bancos, ferrovias e melhorias urbanas, iluminação, transporte, calçamento das ruas. Isso nós vemos que já é o processo de urbanização. Agora observem no mapa, tá? Esse mapa mostra muito a realidade das ferrovias, a expansão das ferrovias brasileiras no século XIX para frente. Observem que o objetivo era pegar o café no interior e levar para Santos, aonde ele seria totalmente exportado. E a industrialização no Brasil ficou parada. Por quê? Produzir café e exportar é o que estava dando dinheiro. Então, a demanda lá fora não era por produtos. Os produtos, na verdade, industrializados, o brasileiro comprava com o dinheiro que ele ganhava na produção e exportação do café. Só que aí o mundo vai passar por algumas situações e vai forçar essa industrialização a acontecer aqui. Aqui nós temos uma legenda para que você possa ler esse mapa com tranquilidade. E é importante você perceber que a infraestrutura de transporte estava onde? Ela ficou centralizada aqui. Por quê? Aonde era o centro produtor do café. No início do século XX, a economia mundial enfrentou períodos de crise. Crise na Bolsa de Nova York e a exportação do produto diminuiu. A crise na Bolsa de Nova York foi uma crise que deixou muita gente pobre, dormiu rico e acordou pobre. E café era artigo de luxo, é supérfluo. Se você está com crise econômica, você está com problemas para conseguir mais dinheiro, você vai cortar o quê? Aquilo que é supérfluo. E aí o importador parou de comprar café. E aí os barões do café perceberam que para que investir em mais pés de café se ninguém está comprando? Novamente, no início do século XX, a economia mundial enfrentou graves períodos de crise que afetaram a produção de café no Brasil. O mundo estava em crise e o Brasil entrou também. Por quê? Porque se lá fora não tinha dinheiro para comprar o meu produto base de exportação, a exportação do produto diminuiu bastante, causando prejuízo aos produtores. Aos poucos, essa atividade econômica foi se tornando cada vez menos lucrativa. E se aí eu não tenho lucro, eu vou parar de produzir. É a lógica, é a lei da oferta e da procura. E essas são as nossas fontes, tá certo? E nós vamos dar continuidade a essa aula, tá? Na próxima, nós vamos falar mais ainda sobre esse processo de industrialização. Você sabe, ninguém monta um negócio para não ter lucro.
No mundo capitalista, nós precisamos de quê? De lucro. E quando eu volto aqui, a economia mundial enfrentou graves períodos de crise e a exportação diminuiu, se tornou menos lucrativa. O que eu vejo nisso? Eu vejo um empresário tendo prejuízo. Lembra que quando nós falamos das novas profissões, o mercado ele exige que você seja visionário, que você não se estagne, fique estagnado, parado. Você tem que estar sempre buscando coisas novas e buscando ver o que o mercado está pedindo para que você venha a ser inserido nesse mercado. Ok? Mais uma vez, não esqueça de observar essas fontes e acessar a nossa plataforma SMED-GV. É importante você acessar, fazer as atividades, procurar conhecer, se aprofundar e ser criativo para que você se torne o autor da sua história em cada momento. Para isso, basta você acessar as nossas redes sociais, é muito fácil. Aponte o seu aparelho, a câmera do seu celular, para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, assista os vídeos, se possível, até mais de uma vez. Tchau, tchau. Até a próxima.